Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, está começando mais uma vez o programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Valdir Hoffmann, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. É uma alegria ter você em nossa companhia em mais este programa. O tema de hoje será o livro de Atos, capítulo 27. Convido você então a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 27. Antes de nós olharmos o texto propriamente dito, eu quero deixar aqui bem claro que o apóstolo Paulo, nesse texto agora do capítulo 27, ele está seguindo uma viagem para Roma. Mas por que esta viagem? Então nos capítulos anteriores, nós vimos que o apóstolo Paulo, que era um pregador do Evangelho, um pregador da Palavra de Deus, um grande missionário, fez várias viagens missionárias, fundou várias igrejas, contribuiu significativamente na vida da igreja primitiva. O apóstolo Paulo agora estava preso por causa exatamente do Evangelho, por causa da promulgação do Evangelho por onde ele passava. E ele então acaba apelando para César, e o tribunal de César ficava em Roma. E como ele apela para César naquele julgamento, porque ele estava preso, ele é encaminhado para Roma. E esse texto então do Atos capítulo 27 fala exatamente como é que foi esta viagem para Roma. É uma viagem difícil, sem dúvida alguma, através do navio, e que acabou depois o navio naufragando. Então, todo este assunto será relacionado aqui neste capítulo 27 do livro de Atos. Eu convido você, então, primeiro a abrir a Bíblia em Atos 27. As primeiras partes do versículo diz assim... No capítulo 27, os primeiros versículos, vale a pena nós lermos, porque há vários detalhes que são colocados aqui que eu quero chamar a atenção de vocês logo em seguida. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidão, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então veja que esse texto aqui, especialmente esses primeiros 8 versículos, são versículos cheios de detalhes. Aqui então nós temos o início da viagem para a cidade de Roma, onde Paulo e outros presos, conforme o texto vai relatando, são levados para serem julgados. O versículo 1 a 8 é o início dessa viagem, e tem vários detalhes interessantes aqui. E há um outro detalhe no versículo 3, que apesar de preso, o apóstolo Paulo, ele era tratado com bondade pelo centurião, o Júlio, que era o nome do centurião, ele tratava o apóstolo Paulo com bondade. O versículo 1, então, usa o termo nós, e a partir desse termo aqui, nós, do versículo 1 até o final do capítulo 28, é usado esse termo nós. Isso significa que o escritor que escreve o livro de Atos estava junto nesta viagem também. Quem escreve o livro de Atos, nós dizemos que é o médico Lucas. O mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, escreve também o livro de Atos. O primeiro capítulo de Lucas e o primeiro capítulo de Atos dá essa referência. E aqui, então, quando usa esse termo nós, significa que Lucas também estava presente junto naquela viagem com o apóstolo Paulo.
No versículo 2 diz que esta viagem ela era feita por etapas, de acordo com os ventos, ou a condição dos ventos. E aí há uma menção nesse versículo 2 de Aristarco. Esse Aristarco ele é mencionado também em outros livros da Bíblia, no livro de Atos, inclusive, e em outros livros da Bíblia. E o Aristarco era um companheiro de Paulo. E segundo o texto de Colossenses, capítulo 4, versículo 10, onde também o seu nome é mencionado, ali diz que Aristarco era um prisioneiro. Assim como o apóstolo Paulo era um prisioneiro, o Aristarco também era prisioneiro. Possivelmente, então, nesta viagem, que Paulo era prisioneiro, o Aristarco, o prisioneiro, também estava junto com eles viajando. E ele era de Tessalônica. Esse é um detalhe importante que é ressaltado nesse versículo 2. Depois dos versículos 9 até o versículo 26, 9 e 26, nós temos como título aqui os perigos da viagem. Várias coisas fizeram parte e que mencionaram os perigos daquela viagem. Eram os ventos contrários, o barco não ia na direção certa, os ventos jogavam para o outro lado, e assim, ou seja, há vários episódios, várias situações que eles encontraram aqui durante essa viagem. E aí tiveram que tirar os remos, o barco ia ao léu por conta própria, e várias situações de fato aconteceram e que mostraram então os grandes perigos desta viagem para a cidade da Itália, para a cidade de Roma. Eu quero destacar então aqui desses versículos do 9 até o 26, algumas coisas interessantes. Primeiro que o apóstolo Paulo, logo no primeiro versículo, no versículo 9, 9 versículo 10, ele faz uma advertência. Veja bem, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava Paulo, dizendo-lhe: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. O apóstolo Paulo diz: olha, seria legal que nós ficássemos aqui. A nossa viagem vai ser perigosa. Ele previa que a viagem não seria fácil. E por essa razão, então, ele faz essa advertência para as pessoas. O versículo 9 diz assim que passado o dia do jejum, esse período do dia do jejum era de setembro e outubro, era um período chamado período do perdão também. O dia do jejum era o dia do perdão. Isso se dava entre os meses de setembro e os meses de outubro, que ficavam mais ou menos no inverno. E após esse período, entre setembro e outubro, até o mês de fevereiro e mês de março, esse período era um período muito difícil para viajar. E por isso, então, o apóstolo Paulo, a ideia dele era que passasse por esse tempo por ali, antes de seguir viagem, porque a viagem seria uma viagem perigosa. No versículo 14, chama atenção algo que eu queria ler aqui para vocês, diz que: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixar levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Então o apóstolo Paulo aqui, no caso o Lucas, que escreve o livro aqui, ele vai dando detalhes de como foi essa viagem perigosa até Roma. Este vento aqui que arrastou o navio para dentro do mar, é um vento que levava o navio para o mar aberto, e tornando então a viagem assim muito mais difícil, muito mais insegura para eles que estavam ali. Versículo 17 diz assim: e levantando usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Aqui mostra que eles fizeram todo o possível para que o navio não se rompesse. Possivelmente eles passaram cordas em volta do navio. Lembrando que navio naquela época não eram navios como os de hoje, eram navios menores. Uma espécie de barcos à vela, assim, lógico, com tamanho, com dimensões maiores. E eles então fizeram todo o possível para que o navio não se rompesse.
No versículo 17 também fala que, e temendo que desse na Sirte era uma zona próxima à costa africana, perigosa pelos bancos de areia. Isso significa essa Sirte aqui. Então eles tinham medo que o navio fosse para esses bancos de areia, porque isso daria complicações ainda maiores para eles. E o versículo 20 diz assim: e não aparecendo havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. É importante lembrar que aqui não havia nenhum aparelho, nenhuma bússola, a bússola não existia aqui nesse momento, outros aparelhos de navegação também não existiam, então ficavam aguardando pela luz do sol, pelas estrelas, para que pudessem se guiar a partir dali. Como estava uma tempestade o tempo todo, o tempo fechado, eles não poderiam ir adiante em função disso aí. Muito bem. Agora, dos versículos 27 até o versículo 44, aqui nós temos retratado o naufrágio. Como foi esse naufrágio? É interessante porque o escritor dá detalhes da navegação, do barco, dos produtos que eram lançados no mar, e até que encontraram uma enseada, uma praia, e ali por perto então o navio encalhou, eles não puderam ir adiante. Então ele dá detalhes sobre esse assunto. E também neste episódio aqui, do 27 até o 44, em algum momento, quando amanheceu o dia, o apóstolo Paulo diz: agora vocês vão comer, porque já tem bastante dias que vocês não comem, porque a alimentação agora vai depender muito de vocês para que vocês possam serem salvos, porque vocês vão precisar de forças. O apóstolo Paulo já estava prevendo que ele sairia ali dessa situação ileso, porque Deus havia revelado para ele, através de um anjo, de que ninguém perderia nem um fio de cabelo. Essa é uma expressão que é usada aqui. No versículo 44, diz assim: quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Todos. Nenhum daqueles que ali estavam no navio perderam a sua vida. E foi um número considerável de pessoas que estavam ali. No versículo 37 diz que estávamos no navio 276 pessoas. 276 pessoas. Nenhuma delas perdeu a sua vida. Eu chamo a atenção também que no versículo 40, no versículo 42, na verdade, quando o navio encalhou, eles tinham que sair dali, e os soldados, temendo que os fugitivos, os presos, então fugissem, na verdade, eles, olha, vamos matar todos eles. Porque os soldados, eles respondiam pela sua própria vida, caso acontecesse algo com os presos. Por isso, então, no versículo 42 diz: o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugissem. Muito bem. Deste texto todo aqui de Atos capítulo 27, nós temos algumas lições muito interessantes que nós podemos trazer para a nossa vida. Primeiro, quero dizer que o texto é cheio de detalhes do início ao fim. Das pessoas que foram junto, dos perigos da viagem, a questão dos ventos, a questão do mar, a questão do navio em si, a embarcação em que eles estavam, e, enfim, até que aquele navio em que eles estavam, ele acabou se perdendo porque ele se encalhou numa rocha e abriu-se o porão ali, a proa do navio, a água começou a entrar, eles tiveram que sair correndo em direção à praia. Então aqueles que sabiam nadar foram os primeiros a que se lançaram ao mar para poder chegar na praia, e os demais então pegaram destroços do navio, e assim então as 276 pessoas que estavam a bordo do navio, todas elas se salvaram. Então essa foi a viagem perigosa que o apóstolo Paulo empreendeu rumo a Roma, e que neste meio do caminho então há toda essa dificuldade por causa das condições climáticas, meteorológicas, uma série de situações que estavam acontecendo, e que então não foi possível eles chegarem a Roma logo. Eles tiveram que passar agora um tempo nesta ilha que eles ficaram, e depois então foram reconduzidos a Roma.
Então, algumas lições desse texto que eu quero destacar aqui. Primeiro, que Deus continua sempre conduzindo a história da vida das pessoas. Deus fez isso com o apóstolo Paulo. Ele conduziu a história da vida do apóstolo Paulo e Deus conduz a história da nossa vida. Apesar de todos os perigos e todas as dificuldades, Deus continua conduzindo a história da nossa vida. Fez com Paulo e faz com a gente também. Um outro aspecto que eu quero lembrar aqui é que a segurança que o apóstolo Paulo tinha, a confiança que o apóstolo Paulo tinha em Deus, livrou a ele e a todos os outros. É como se Deus protegesse toda uma embarcação por causa do apóstolo Paulo que estava ali presente. E Deus muitas vezes faz isso também. Eu acredito que Deus faz isso hoje entre nós. Deus, ele preserva pessoas por causa de pessoas cristãs que ali estão. Por causa de pessoas tementes a Ele que ali estão. Então Ele preserva as pessoas. Às vezes um grande acidente, por exemplo, por causa da presença de pessoas cristãs que são fiéis a Ele, Deus preserva a vida de todas as pessoas. E ali então, o apóstolo Paulo, ele tinha uma confiança exclusiva na graça e no amor de Deus. Isso fez com que livrasse a ele e a todos os outros integrantes do navio. Um terceiro aspecto que eu quero chamar a atenção desse texto é que mesmo em meio à dificuldade, o apóstolo Paulo continua testemunhando a sua fé. Ele não tinha medo de falar do Evangelho, ele não tinha medo de falar às pessoas a respeito de Jesus. Tanto é que ele chama a atenção, olha, não é bom nós irmos adiante, quem sabe a gente fica por aqui. E no outro momento ele diz assim, o anjo do Senhor veio falar comigo esta noite. Isso está retratado nesse texto de Atos 27. O anjo do Senhor veio conversar comigo esta noite. E me disse que ninguém vai se perder. Esta é a confiança que ele tinha e ele, apesar da dificuldade, estava preso, poderia muito bem se entregar, poderia muito bem abaixar sua cabeça, mas ele não fez, ele não abandonou a sua fé em Cristo Jesus. A sua confiança era tal que ele continuou levando essa palavra adiante e testemunhava isso junto àqueles que estavam ali no barco. Isso significa que também nós podemos falar de Jesus, falar de Deus, apesar de todas as dificuldades em que nós passamos. Este ano de 2020 foi um ano atípico por causa da pandemia. Nós podemos sim, apesar da pandemia, apesar das dificuldades, continuar confiando em Cristo Jesus, continuar falando do Evangelho e tendo a certeza de que Deus ainda continua no comando da vida de todos nós. Deus não abandona os seus filhos, Deus nunca vai abandonar a gente, isso a gente pode ter certeza absoluta. Biblicamente falando, a gente vê vários textos que apontam nessa direção. Um outro aspecto importante desse texto do Atos 27 é que o apóstolo Paulo, num dado momento ali no navio, ele pega o pão, dá graças, ação de graças, e dá às pessoas que estavam ali e eles comeram. Dar graças. A gratidão pelo alimento recebido. Nós damos graças pelo alimento que nós recebemos? Quanta coisa bacana que acontece na vida da gente. E muitas vezes nós acabamos resmungando, reclamando das coisas que estão acontecendo. Pelo contrário, apesar das dificuldades, Deus tem nos abençoado grandemente, muito, de forma bacana, no pão de cada dia, no nosso vestuário, também dando uma casa para que nós possamos dormir, uma cama, enfim, um emprego, um salário. Ou seja, nós temos muitas formas pelas quais somos abençoados por Deus. Por isso a gente também pode dar graças a Deus, por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Então essas são algumas lições que a gente tira desse texto de Atos, capítulo 27. Legal. Neste programa, então, nosso estudo vai ficando por aqui. Não perca a próxima edição, que irá continuar com o texto de Atos, capítulo 28, que é o último capítulo desse livro de Atos. Assista a este e outros programas em Facebook, facebook.com/Rádio da IELB e também no youtube.com/RádioCPT. Baixe também esse episódio no www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT em suas redes sociais. Foi um prazer ter você conosco, estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo Jesus junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e a sua família. Um grande abraço
e até o próximo programa. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.